Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula ao vivo hoje. E o tema da aula hoje é sistematização da assistência de enfermagem. Esse é um tema que despenca em prova de concurso, tanto provas para enfermeiro como provas para técnico de enfermagem. E tem muito enfermeiro que já está na assistência e ainda tem muita dificuldade com esse tema, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que é um tema que eu gosto muito, sempre estudei muito desde a época da faculdade e sempre tive uma afinidade muito grande por esse tema. Embora seja um tema que a maioria dos alunos fogem, não gostam, né? Acham difícil, acham complicado, mas na verdade não é. A gente precisa ter uma noção do que é o todo. Quando a gente começa a entender qual que é a ideia da sistematização da assistência de enfermagem, a gente percebe que isso é natural, isso é inerente à profissão do enfermeiro. Então, não tem muito que a gente optar por adotar a sistematização ou não. Quando a gente entende o que é, a gente passa a perceber o quanto isso é necessário para que aconteça uma assistência de qualidade, né? Então, a gente vai começar a aula fazendo algumas perguntas e vocês que estão aí vão pensando, se quiserem colocar as respostas aqui no chat, tá? Vocês podem ir conversando aqui comigo, mesmo que não for no ao vivo. Quem mandar pergunta aqui, a gente vai tá respondendo sem problema, tá? Então, eu fiz uma série de questões aqui antes da gente começar a aula para vocês testarem o conhecimento de vocês. Então, sempre quando a gente começar a estudar qualquer tema que seja, é importante que a gente faça uma análise como eu falei naquela aula de planejamento, do nosso ponto de partida, né? Da onde que nós estamos partindo? Qual é o conhecimento que a gente tem sobre aquele assunto? E aí, a partir daí, você consegue ter um estudo mais direcionado, porque você vai saber o que você sabe daquele assunto, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, aonde que você precisa se concentrar. Então, é importante que cada vez que você comece a estudar um assunto, você faça essa análise interna, assim, né? Do que você sabe sobre aquele assunto. E aí, para você começar a se direcionar no que você vai estudar, como é que você vai estudar, isso é muito importante. Então, sempre quando eu vou dar alguma aula, eu sempre inicio com questões para a gente já ir pensando, porque às vezes a gente acha que a gente sabe muito sobre o tema, e aí quando a gente começa a perguntar, quando a gente começa a questionar, a gente percebe que, na verdade, tem muitas questões ainda que a gente tem dúvida. Então, isso é bem importante, tá bom? Se vocês puderem me dar um feedback, como é que tá o áudio, se tá tudo bem, se dá para me ouvir, como é que tá a tela, se vocês conseguem ver a apresentação, se a letra tá legal, se alguém puder me dar um feedback. Então, vamos começar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é consulta de enfermagem e o que é processo de enfermagem, né? Então, para mim, quando a pessoa entende esses dois conceitos, é o pontapé para você entender todo o contexto. Eu acho que isso aqui é um ponto chave para a gente entender o que é o processo de enfermagem, o que é a sistematização. Então, quando a gente entende a diferença entre consulta de enfermagem e processo de enfermagem, a gente consegue entender o todo. E a gente vai discutir sobre isso ao longo da aula, tá? Então, vão pensando aí se vocês sabem o que é o processo de enfermagem e o que é a consulta de enfermagem. Não vale colar, não vale pesquisar na internet, se concentrem na aula por enquanto. Então, assim, o que eu oriento quando vocês forem assistir essa aula, tá? Essa aula vai ficar gravada tanto no YouTube como no Instagram. Então, o que eu oriento vocês? Quando vocês começarem a assistir a aula, peguem ali o material. Lembra que a gente falou lá no nosso planejamento dos materiais necessários para a gente começar a estudar? Que é o seu caderno, suas canetas, o material que você vai usar para você estudar, tá? Então, pega o seu caderno e anotem o que vocês sabem sobre esse tema sem estudar nada, sem fazer pesquisa na internet, sem terminar de assistir a aula.
vocês estão assistindo a aula gravada, para um pouquinho nesse slide e escreva o que vocês sabem neste momento, sem nenhuma pesquisa a mais, o que vocês sabem sobre consulta de enfermagem e processo de enfermagem. Escrevam no caderno o que vocês pensam sobre esses temas. E depois da aula, vocês revisitem as respostas que vocês deram, para vocês analisarem se houve uma evolução do conhecimento, se vocês já sabiam que era isso, ou se vocês tinham alguma dúvida, ou se realmente não sabia e a aula elucidou a conceituação de cada coisa, tá? Então, primeira coisa, a diferença de consulta de enfermagem e processo de enfermagem. Então, se você estiver assistindo gravado, para o vídeo agora e anotem no seu caderno, no seu material de anotação, o que vocês pensam, o que vocês acham, o que vocês sabem sobre esse tema, ok? A próxima questão é: a prescrição de enfermagem a prescrição é uma etapa do processo de enfermagem. Vocês acham que a prescrição ela é uma etapa do processo de enfermagem? O que vocês entendem sobre prescrição de enfermagem? E vocês acreditam que ela é uma etapa do processo de enfermagem? Ao longo da aula a gente vai falar muito sobre a conceituação de cada coisa, né? O que é a prescrição, o que é considerado uma etapa do processo de enfermagem, né? A diferença entre processo e sistematização, enfim, isso vai ficar mais claro durante a aula. Mas nesse momento, o que vocês acham? A prescrição é uma etapa do processo ou não? Anotem aí no caderno de vocês. Em unidade básica de saúde, o enfermeiro faz prescrição de enfermagem? O que vocês acham? Faz ou não? Anotem aí no caderno de vocês. Lá na unidade básica de saúde, quando vocês fazem a consulta de enfermagem, que vocês estão fazendo a assistência ao paciente numa atenção básica, existe a prescrição da enfermagem? Sim ou não? Anotem aí no caderno de vocês também. O processo de enfermagem é privativo do enfermeiro. Então, vocês acreditam que o processo de enfermagem é só o enfermeiro que executa? O que vocês acham? Ele é privativo do enfermeiro? Sim ou não? Anotem aí também. E sai. A sistematização da assistência de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro? O que vocês acham? Entre processo de enfermagem e sistematização, o que é privativo do enfermeiro? As duas são? Nenhuma são privativa? O que vocês acham? Anotem aí. E a última pergunta. O processo de enfermagem se organiza em 6 etapas, são interrelacionadas, independentes e não recorrentes. O que vocês acham? Sim ou não? Fazem parte da coleta de dados do processo de enfermagem. Tem um pequeno errozinho ali que depois eu vou corrigir, tá? Processo de enfermagem. Exceto. Então, dentre as 4 alternativas que eu tenho aqui, qual delas não faz parte da coleta de dados? Exame físico, dados do prontuário, agrupamento de dados e diagnóstico e dados de laboratório. O que vocês acham? Qual dessas alternativas não faz parte do processo de enfermagem? Anotem aí também. Então, tenham essas anotações aí guardadas, tá? A gente vai discutir sobre todos esses tópicos ao longo da aula. E no final da aula, com certeza, vocês vão conseguir responder essas questões que a gente fez aqui no começo da aula, tudo bem? Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que falar quando se fala de sistematização de assistência de enfermagem, processo de enfermagem, é sobre Wanda Horta, porque foi Wanda Horta, em 1979, que começou a pensar no processo de enfermagem. Não no processo de enfermagem já com esse nome, já com essas definições que a gente tem hoje, mas ela começou a pensar de que forma que a gente sairia da prática empírica, que é aquilo que se faz baseado naquilo que a gente vivencia e vê que dá certo, para transformar isso numa ciência, né? Com comprovações, através de pesquisas, através de dados.
E aí ela que começou a pensar em como sistematizar todo esse conhecimento e como concretizar a enfermagem como uma ciência e não mais como uma profissão que exercia o cuidado de enfermagem de uma forma empírica, de uma forma que a gente fazia porque a gente sabia que aquilo funcionava e ia fazendo, mas sem ter uma explicação científica, sem ter um embasamento por trás daquelas atividades, né? Então foi Wanda Horta que começou a pensar nesse processo de uma forma científica, né? Então, nas próprias palavras de Wanda Horta, quando as necessidades mais básicas de um indivíduo são atendidos, a pessoa pode progredir em direção à autorrealização. Palavras de Wanda Horta, né? Então, nenhuma ciência ela pode sobreviver sem uma filosofia própria. Então, a enfermagem ela não deve prescindir uma filosofia unificada que lhe dê bases seguras para o seu desenvolvimento. Então, o que envolve a ciência da enfermagem, né? Quais são os pontos principais e aquilo que é objeto de estudo, aquilo que é objeto de ação da enfermagem? Então, envolve 3 seres, que é o ser enfermeiro, aquele profissional que vai cuidar das pessoas, né? O ser paciente, o indivíduo, família ou comunidade. Então, sempre quando a gente fala de público, que é o alvo do cuidado do enfermeiro, a gente nunca pensa somente no indivíduo. A gente tem que pensar na família e também na comunidade. Principalmente quando a gente fala de áreas onde o enfermeiro vai atuar, que principalmente em unidades básicas, que vai envolver esse coletivo, tanto de família como de comunidade, né? E o ser enfermagem, que envolve todo o comprometimento e o compromisso que o profissional deve ter com as suas atividades, com o exercício da profissão em si, ok? Então, Wanda Horta, ela começou a pensar em como organizar, como sistematizar essa assistência, né? Então, ela elaborou uma estrutura que vem sofrendo muitas modificações ao longo do tempo, né? Ela mudou algumas coisas na estrutura, mudou algumas nomenclaturas, algumas etapas foram modificadas, mas a ideia, de um modo geral, ela se permaneceu. Então, o foco, aquilo que é o objeto de trabalho do enfermeiro, é sempre focado no indivíduo, na família ou na coletividade. Então, quando Wanda Horta pensou nesse processo há décadas atrás, ela pensou em 6 etapas diferentes, né? Que envolviam o histórico de enfermagem, o prognóstico, evolução, plano de cuidados, plano assistencial, diagnóstico de enfermagem. Então, eu acabei falando na ordem errada, tá, gente? É histórico de enfermagem, depois vinha o diagnóstico, o plano assistencial, o plano de cuidados ou a prescrição de enfermagem, a evolução e, por fim, o diagnóstico, tá? O prognóstico. Então, essa era a estrutura que Wanda Horta elaborou quando começou-se a se pensar em sistematizar todo esse conhecimento e todas essas atividades. Então, a enfermagem, como ciência aplicada, ela começou a transitar da fase empírica para a fase científica. Então, ela começou a se estruturar enquanto ciência e começou-se a pensar nisso como ciência, né? Do porquê que a gente faz cada coisa, quais são as etapas que a gente precisa seguir de uma forma unificada, de uma forma padronizada, que a gente conseguisse seguir uma mesma ideia e sempre fazer de uma forma que a gente conseguisse esse reconhecimento da profissão enquanto ciência, né? Então passou-se a desenvolver teorias, passou-se a sistematizar todo esse conhecimento e ela foi se tornando cada dia mais uma ciência independente. E hoje é uma ciência muito bem estruturada, robusta, com um conhecimento científico muito amplo, né? E só que isso começou por pensar em todas essas fases que envolvem o cuidado da enfermagem, né? Então, todas essas etapas, elas já estavam interrelacionadas e elas tinham igual importância. Então, a gente vai falar aqui agora na resolução do COFEN 358 de 2009, e essa resolução ela vem falando sobre a SAI e a implementação do processo de enfermagem.
Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre o que é cada um desses conceitos e onde se aplica, né? Então, primeira coisa, ela vai falar que a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem, ela tem que estar vinculada, ela tem que ser aplicada em qualquer ambiente público ou privado. Então, independe de qual tipo de serviço que você está trabalhando, mesmo público, mesmo privado, ou no seu consultório particular, não interessa. Ele tem que ser aplicado em qualquer ambiente que tenha o cuidado profissional da enfermagem. Então, quem está se preparando para a prova de concurso, que é o nosso objetivo aqui, a gente tem que estar muito atento a esses conceitos. Por quê? Porque isso cai muito em prova de concurso. As bancas costumam brincar muito com esses termos. Colocar em ambientes públicos, porém é facultativo em ambientes privados. Ou ao contrário, é obrigatório em ambientes privados e é facultativo em ambientes públicos. Então, quando a gente vai fazer uma questão que envolve esse assunto especificamente, vocês têm que ficar muito atentos a essas pegadinhas que a banca costuma colocar nesse tema específico, ok? Então, a sistematização da assistência, ela tem que ser aplicada. Ela é obrigatória em qualquer ambiente de saúde. Mas quais ambientes de saúde? Em qualquer ambiente de saúde que seja exercido o cuidado profissional de enfermagem. Então, quando você pensa, tem cuidado de enfermagem, seja ele qual for, seja ele em nível hospitalar, ambulatorial, numa escola, numa fábrica, né, como enfermeiros do trabalho, não interessa qual o público que você esteja atendendo, não interessa qual o tipo de instituição que você esteja inserido. Se você pratica cuidado profissional de enfermagem, a SAI, ela não é facultativa, ela é obrigatória. Então, tem que ter a implementação da sistematização da assistência de enfermagem, independente do ambiente que você esteja vinculado. Isso precisa acontecer, isso precisa ser implantado. Então, não é facultado, nem a público, nem privado. Tem cuidado profissional de enfermagem, tem sistematização da assistência de enfermagem. Ah, mas eu trabalho numa unidade na parte administrativa. Eu faço conferência de material, ou eu faço conferência de prontuários físicos, prontuários eletrônicos. Então, quando você pensa nesse tipo de trabalho, é um trabalho profissional do enfermeiro, porém, ele não está exercendo o cuidado, porque ele está exercendo uma vertente profissional da parte administrativa, ok? E existem especializações, existem trabalhos específicos para isso. Mas aí nós não estamos falando do cuidado profissional da enfermagem. É um outro tipo de trabalho. Nesses casos, nós não estamos vinculando a sistematização da assistência de enfermagem. A gente tem que vincular isso quando existe o cuidado profissional da enfermagem. Eu espero que isso tenha ficado muito claro. Então, esse conceito aqui é o que mais cai nas provas, tá? Então, isso aqui tem que ficar bem claro quando vocês forem responder questões sobre esse assunto especificamente. E aí, assim, para mim, esse esquema é o esquema mais importante da aula de hoje. Então, quando a gente vai pensar no tema sistematização, a gente olha para esse esquema. Aqui tem um resumo de tudo que a gente precisa saber sobre a sistematização. E quem ainda tem dificuldade de diferenciar a sistematização do processo de enfermagem, esse quadro ele elucida muito essas dúvidas. Ele traz um esquema muito claro do que é cada coisa. Então, quando a gente fala de sistematização da assistência de enfermagem, que é trazida na resolução do COFEN 358 de 2009, ela vai definir a sistematização da assistência de enfermagem como uma forma de você organizar o serviço da unidade onde você está trabalhando. E aí a gente não pensa só no cuidado direto com o paciente. A gente está falando de uma organização da unidade. Nós estamos falando de uma organização global que envolve muitos aspectos organizativos. Então, quando a gente pensa em SAI, a gente fala
de palavra-chave, de palavra-conceito, do que a gente... de uma palavra que quando a gente pensa em sistematização, a gente tem que lembrar necessariamente dessa palavra, é gestão. Por quê? Porque a SAI, ela é um processo gestor, né? Então aqui, quando a gente estiver falando de SAI, anotem aí, a gente está falando de gestão. Então sempre associem a SAI com a gestão, ok? Então, por isso que fica claro, quando a gente faz essa associação, a gente consegue começar a entender o que é sistematização e qual a diferença do processo de enfermagem. Porque o processo de enfermagem, ela vai estar dentro da sistematização. Porque quando a gente fala de processo de enfermagem, é o processo de assistência e cuidado direto com o paciente. E quando a gente fala de sistematização, a gente está falando da organização de toda a unidade. Então, o que envolve a organização de toda a unidade? Método científico, dimensionamento de pessoal e os instrumentos. Então, a gente não tem como fornecer uma assistência de qualidade se a gente não tiver o efetivo suficiente para fornecer aquela assistência. Então, se eu tenho lá uma clínica de 10 pacientes que estão em cuidados não intensivos, mas eu tenho 2 técnicos de enfermagem, será que eu vou conseguir fornecer uma assistência de qualidade para esses pacientes? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de organização da unidade é dimensionamento de pessoal. Eu tenho equipe suficiente para fornecer esse cuidado? Essa equipe, ela vai dar conta de todas as demandas que esses pacientes, eles requerem? E aí, que tipo de paciente que eu tenho? Um paciente grave, um paciente estável? E aí existe toda uma classificação de número de profissionais para paciente de acordo com a gravidade do caso. E aí é uma outra lei que a gente pode ser que a gente fale mais para frente numa outra aula. Mas, quando a gente fala de sistematização, a gente já tem que pensar na minha equipe, ok? A gente já tem que pensar se a minha equipe é suficiente para dar conta desse cuidado, para que eu consiga fornecer um cuidado de qualidade. Então, a gente sempre tem que pensar na qualidade da assistência. Outro aspecto que a gente tem que observar dentro da sistematização são os instrumentos. Então, o que é o instrumento? O instrumento é aquilo que vai te direcionar, é aquilo que vai organizar no papel, seja no computador, mas são aqueles instrumentos que vão direcionar a sua assistência. Então, são os protocolos assistenciais, os manuais, os impressos. Então, como que você vai chegar numa unidade e vai prestar uma assistência de qualidade, sendo que a hora que você vai lá para fazer a anamnese do exame físico, você não tem nenhum roteiro? Você não tem nada pré-determinado que vai facilitar a sua atividade, que vai facilitar aquela conversa com o paciente, para que você extraia do paciente o máximo de dados possíveis para que aquilo seja o subsídio das suas tomadas clínicas, entendeu? Do seu pensamento clínico. Então, a gente precisa ter isso instrumentalizado, a gente precisa ter isso muito bem amarrado nos impressos, porque isso vai facilitar muito. Então, a gente vai ter uma assistência facilitada, muito mais rápida, porque se eu tenho um impresso já com tudo que eu preciso perguntar para o paciente, aonde que eu tenho que preencher, se isso já está sistematizado, isso vai agilizar muito a minha assistência. Então, a gente tem que pensar em todos os manuais, protocolos e impressos que vão direcionar as minhas atividades dentro daquela unidade. E aí, a gente tem que pensar também no método científico. Então, o que é o método científico? É a forma como eu vou prestar essa assistência. É como se eu estivesse falando de que forma eu vou fazer aquilo. Qual que é o caminho que eu preciso percorrer para que eu consiga fornecer uma assistência de qualidade? Então, o processo de enfermagem está dentro desse método, juntamente com as teorias de enfermagem que serão adotadas pela unidade e o processo de enfermagem. Então, percebam que o processo de enfermagem, ele está dentro da sistematização da assistência de enfermagem. Ele é o cuidado em si, aquilo que você faz diretamente com o paciente. Mas, para que você chegue nessa fase de cuidado direto com o paciente, você precisa de toda uma organização que vai além do cuidado, que está na parte organizacional, na parte de gestão, de você ter os materiais suficientes. Como que você vai prestar uma assistência de qualidade se você não tem luva no setor?
Então, a sistematização permeia a organização do setor como um todo, material, tudo que vai organizar o seu serviço, para que a hora que você for prestar essa assistência, você tenha condições para que essa assistência seja prestada de forma com muita qualidade. Então, a sistematização ela visa a organização da unidade como um todo, a gestão dessa unidade. E o processo de enfermagem é o cuidado direto com o paciente. Então, ele tem que ter uma definição de qual a taxonomia que você vai utilizar e o registro adequado. E para que esse registro seja adequado, é importante que a equipe de enfermagem, principalmente o enfermeiro, tenha conhecimento de toda a legislação que vai versar sobre esse assunto. E aqui eu trouxe algumas das resoluções que falam sobre o registro de enfermagem. E quando a gente fala de processo de enfermagem, a gente tem que saber qual que é a taxonomia que a gente vai usar. No Brasil, a grande maioria das instituições usa o NIC, NOC, NANDA. Mas existe outras taxonomias, como a CIP, que é pouquíssimo divulgado e é um processo que faz com que o processo de enfermagem seja muito mais rápido, muito mais prático, muito mais flexível. Eu, particularmente, nunca trabalhei com a CIP, mas quando eu comecei a estudar a CIP, eu fiquei encantada. Não vai dar para falar sobre a CIP nessa aula, porque a CIP dá uma aula à parte, a gente pode até pensar em falar sobre a CIP também. Tem muita questão de prova sobre a CIP, mas eu só vou falar para vocês que existe outro sistema de classificação que não é NIC, NOC, NANDA. E que a CIP, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, coisa que a NANDA não é. Então, é importante que o enfermeiro conheça todos esses instrumentos que estão disponíveis e talvez adotar até um outro tipo de classificação. Então, é importante que vocês saibam que essa outra classificação existe e é importante que vocês saibam que isso também cai em prova de concurso, tá? Então, assim, olhando para esse esquema de uma forma geral, vocês já começam a entender que existe muita diferença entre sistematização e processo e que o processo ele está dentro da sistematização e que a sistematização ela é algo muito maior, ela engloba muitos outros aspectos e ela é um instrumento de gestão do cuidado, que envolve todos os itens que precisam ser conferidos, que precisam ser vistos e que precisam ser geridos dentro de uma unidade de saúde, seja ela hospitalar, seja ela básica, ok? Então, falando um pouquinho mais sobre a Resolução 358 de 2009, ela traz sobre a sistematização da assistência de enfermagem. E ela diz que essa sistematização ela vai organizar o trabalho profissional do enfermeiro. Então, ela vai operacionalizar o processo de enfermagem. Então, eu só consigo aplicar o processo de enfermagem quando eu tenho a minha unidade organizada, quando eu tenho os impressos corretos, a equipe suficiente para que eu possa aplicar o meu processo de enfermagem. O processo de enfermagem, ela é um método que vai fazer com que eu pratique assistência direta ao paciente. Então, eu preciso ter pessoal em quantidade suficiente, que tenha as escalas muito bem definidas, que saibam quais são as suas funções e que eu consiga organizar o meu serviço, porque eu tenho toda a minha parte de protocolos de impressos, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem organizado. Então, é para isso que serve a sistematização de enfermagem, é o processo gestor. E aí, respondendo aquela pergunta lá do início sobre o que é privativo do enfermeiro, a sistematização ela é privativa do enfermeiro, justamente porque nós estamos falando de um processo gestor. Então, processo de gestão é só o profissional enfermeiro que faz. Então, sistematização, gravem isso, que isso cai muito em prova de concurso. Eu já vi várias questões sobre isso, tá? É um ponto muito importante, tá? Então, a sistematização, ela é privativa do enfermeiro. É só enfermeiro que faz sistematização da assistência e a palavra que define a sistematização é processo gestor, tá? Gestão. E a sistematização, ela vai tornar possível a operacionalização do processo de enfermagem.
Então, existem outras resoluções que também falam sobre isso, como a resolução 564 de 2017, né, que é o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e quem está estudando e se preparando para a prova do concurso tem que ler o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, também tem muita questão sobre isso. Se vocês quiserem que eu traga uma aula só sobre o Código de Ética, vocês colocam aqui nos comentários que a gente faz uma aula só sobre isso. É muito interessante e eu tenho visto que tem aumentado o número de questões, principalmente porque é uma resolução recente, né, de 2017. Bom, então, nessa resolução, no seu artigo 14, ela traz que aplicar o processo de enfermagem como um instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família ou coletividade. Ou seja, isso é um dever do enfermeiro. E no artigo 37, também é obrigatório documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. Então, essas duas atividades, ela não é facultativa, não é uma opção do enfermeiro fazer isso aqui. É obrigatório aplicar o processo de enfermagem e documentar cada uma das suas etapas. Então, já falando mais sobre o processo, a gente sai agora da sistematização, que é o processo total, o processo que engloba todo esse cuidado, para o processo de enfermagem, certo? Então, agora a gente vai afunilar o assunto e vai falar especificamente do processo de enfermagem. Então, ele é um instrumento metodológico, ele traz o passo a passo, o caminho, a forma como eu vou fazer o cuidado. Então, ele vai tornar metódico o cuidado profissional da enfermagem e vai fornecer a documentação da prática profissional. Então, é isso que vai formalizar de forma sistemática o cuidado prestado pelo enfermeiro, tá? Então, ele vai possibilitar a operacionalização e a documentação. Então, isso vai evidenciar a contribuição da enfermagem e a visibilidade enquanto reconhecimento profissional. A partir do momento que você tem um instrumento metodológico que é aplicado com todo o embasamento científico, isso traz um reconhecimento profissional para a enfermagem. Então, ele deve, isso aqui é muito importante. Gravem aí no material de vocês, escrevam isso com estrelinha, com marca-texto, com LED, para vocês não esquecerem. Porque isso também cai muito em prova de concurso. Ele é facultado. O enfermeiro ele pode não realizar, ou qualquer coisa nesse sentido, tá errada a questão. Então, o enfermeiro deve realizar o processo de enfermagem. É obrigatório. Ele tem que ser realizado de modo deliberado, sistemático, em todos os ambientes que tenha cuidado profissional de enfermagem. Seja internação hospitalar, cuidados ambulatoriais, domicílio, escola, associações comunitárias, fábricas, tudo que tem cuidado profissional de enfermagem é obrigatório que tenha processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem é um método. Essa palavra também é uma palavra-chave quando vocês estiverem estudando processo de enfermagem. Gravem isso aí. Método, tá? Método sistemático, porque é muito comum cair em prova de concurso termos para vocês colocarem a definição. O que é o processo de enfermagem? O que é a sistematização? Então, sempre quando falar de processo de enfermagem, a palavra-chave, o que vai buscar a definição é método sistemático, certo? Então, falou de método sistemático, provavelmente essa questão pode estar certa. Lógico que você vai ter que analisar ela como um todo, tá? Mas qualquer coisa que fale contra método sistemático, a questão vai estar errada. Então, método sistemático é o termo-chave que puxa processo de enfermagem. Então, é um método sistemático de prestação de cuidados humanizados. Então, o processo de enfermagem, ele tem que ser intencional, ele tem que ser dinâmico, interativo, flexível e baseado em teorias. Então, tem todo um arcabouço teórico para que esse processo de enfermagem ele seja aplicado de forma que você obedeça todo o embasamento teórico e científico que está por trás do processo de enfermagem. E aqui estão alguns dos objetivos
do processo de enfermagem, que é identificar as necessidades de cuidado de saúde do cliente, determinar as prioridades de cuidado, estabelecer metas e resultados, muito importante isso aqui, tá? Então, esse slide também é muito importante porque ele traz alguns dos principais objetivos do processo, né? Então, eu tenho que pensar sempre em prioridades, é o processo de enfermagem que vai me mostrar isso, quais são as prioridades que o paciente tem, quais são as metas, quais são os resultados que eu preciso alcançar com aquele meu cuidado, né? Aonde eu quero chegar com esse paciente. Sem eu ter metas e objetivos, eu não chego a lugar nenhum. Então, é o processo de enfermagem que vai me mostrar isso aqui, tá? Então, eu vou, a partir desse processo de enfermagem, que eu vou estabelecer o plano de cuidados, a prescrição de enfermagem e eu vou conseguir avaliar se aquilo que eu estou fazendo de fato está surtindo algum efeito com aquele meu paciente. Então, o processo de enfermagem atual, né? Ele tem algumas modificações daquele processo que foi estruturado por Wanda Horta. Então, agora ele tem algumas coisas, algumas etapas diferentes. Então, atualmente, o processo de enfermagem ele é dividido em 5 etapas, tá? Essas 5 etapas, elas são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Outro assunto que vocês têm que grifar, marcar com estrelinha. Isso aqui também cai demais em prova de concurso, tá? Elas têm que ser interrelacionadas, porque eu só consigo ter um diagnóstico de enfermagem se eu fizer um bom histórico e investigação. Então, eu não consigo determinar meu diagnóstico sem essa fase inicial. Eu não consigo fazer um planejamento para o meu paciente se eu não tiver um diagnóstico. Então, elas são interrelacionadas, interdependentes. Eu não consigo ter uma etapa sem ter feito a outra, e elas são recorrentes, ou seja, não é porque eu colhi dados quando o paciente internou que eu nunca mais vou voltar nessa etapa. Não, elas têm que ser contínuas, recorrentes, isso sempre tem que estar acontecendo. Igualmente o diagnóstico de enfermagem. Se eu determinei um diagnóstico de enfermagem quando esse paciente chegou e eu fiz uma intervenção e essa intervenção ela teve sucesso e eu posso ter sanado o problema de saúde daquele paciente e aquele diagnóstico que eu tinha inicialmente eu não tenho mais. Então, eu tenho que reavaliar e tenho que mudar, caso necessário, os meus diagnósticos. Então, elas são recorrentes. Isso aqui tem que estar acontecendo de forma cíclica o tempo inteiro. Então, o processo de enfermagem, né? Então, quem estiver se preparando aí para a prova de concurso, tem que saber a Lei 7.498 de 86, embora traga muita coisa sobre o processo de enfermagem, o decreto 94.406 de 87, tá? Então, façam uma busca dessa lei, desse decreto, que isso aqui também cai muito em prova de concurso, tá? Então, o processo de enfermagem, ele é privativo do enfermeiro somente as etapas de diagnóstico de enfermagem e prescrição de enfermagem, ok? Então, o processo de enfermagem é privativo do enfermeiro? Não. O processo de enfermagem não é privativo do enfermeiro. A sistematização da assistência, sim, porque nós estamos falando de gestão de todo o processo de cuidado. Já o processo de enfermagem, ela não é privativa do enfermeiro, porque o técnico e o auxiliar, eles também participam tanto da execução como da execução de algumas etapas sob a supervisão do enfermeiro. Então, quem é que vai executar a prescrição de enfermagem? O técnico de enfermagem. Na parte de investigação, de coleta de dados, o técnico e o auxiliar também vão participar, porque às vezes o paciente tem algum sintoma, algum sinal clínico que foi só o técnico que viu, e é uma informação importante que vai fazer parte da sua coleta de dados. Então, o técnico auxiliar ele vai participar. O processo de enfermagem não é privativo do enfermeiro, mas o diagnóstico e a prescrição de enfermagem, sim. Esses são 2 itens que são privativos do enfermeiro. E eu estou falando isso várias vezes porque eu já peguei muita prova de concurso que fala sobre as competências. O que compete ao técnico e o que compete ao enfermeiro. E cai tanto em prova
de enfermeiro como de prova de técnico de enfermagem. Então, vocês têm que saber para fazer uma prova. Isso aqui esse conhecimento é um diferencial. E essas questões são questões que a banca costuma colocar como pegadinha. O que é privativo do enfermeiro, o que não é. Então, isso aqui também tem que estar muito claro para quem for fazer a prova. Diagnóstico, prescrição de enfermagem é privativo do enfermeiro. Processo de enfermagem não é privativo do enfermeiro. O técnico auxiliar também participa de algumas etapas, ok? Então, agora a gente vai falar das etapas do processo de enfermagem em si. Então, a primeira etapa do processo de enfermagem é a coleta de dados, ou também investigação. E aí, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer aqueles escaminhas para decorar, por exemplo, I de PIA, né? Quando eu estudei, a gente falava I de PIA. I de investigação, D de diagnóstico, P de planejamento, e de implementação e avaliação, I de PIA. Mas, qual que é o problema da gente decorar? É que às vezes pode acontecer que tenha mudanças nesses termos. Por exemplo, a resolução que fala do processo de enfermagem, ela traz coleta de dados. Tá errado falar investigação? Não, não tá errado. Lá tem, até entre parênteses, a investigação. Mas, e se a questão não trouxer o termo investigação e trouxer o termo coleta de dados? Você pode errar uma questão por confundir terminologia. Então, às vezes você está falando da mesma coisa, mas porque você decorou que é implementação, a primeira etapa, se eu troco implementação por coleta de dados, aí eu já não sei mais. Então, não tem problema decorar, formular esquemas para decorar, mas você tem que estar muito atento para que você não confunda e você esteja ciente que essas nomenclaturas elas podem mudar. Então, eu trago essa primeira etapa do processo de enfermagem como coleta de dados ou investigação, ok? Então, é um processo deliberado, sistemático e contínuo que é realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas que têm por finalidade a obtenção de informações sobre, olha só, sempre todas as resoluções, a legislação nunca traz indivíduo, tá? É sempre pessoa, família ou coletividade humana. Então, qualquer coisa que cair na sua prova que não englobe todos esses termos, pessoa, família e coletividade humana, fique atento, porque pode ser uma pegadinha da banca. Pode colocar só pessoa, por exemplo, e aí numa outra questão colocar alguma outra coisa um pouco mais correta que isso aqui, e isso pode fazer com que você erre uma questão. Então, sempre observe se a definição do termo ela está completa, porque isso pode determinar um acerto ou um erro de uma questão por conta de um detalhe de um termo que está presente ou não, tá? Em um dado momento do processo de saúde e doença. Então, o que faz parte da coleta de dados? O exame físico, a anamnese, os dados do prontuário, dados laboratoriais, diagnóstico médico. Então, todas essas informações vão compor a minha coleta de dados. Então, quando eu falo de anamnese, é aquela entrevista que eu faço com o paciente, né? Que eu pergunto o que ele está sentindo, que eu pergunto quais são os sintomas, há quanto tempo ele está sentindo aquilo, né? E ele vai me dar aqueles dados. São os dados subjetivos, são os dados que o paciente está te passando, ou o familiar do paciente, né? Dependendo da situação. Então, é aquilo que você recebe como informação do paciente ou do acompanhante. São os dados subjetivos. Já o exame físico é aquilo que você observa. Então, você vai observar os sinais e sintomas daquele paciente, né? Como é que tá a pele daquele paciente, como é que tá a aparência daquele paciente, se esse paciente, ele tá conversando com você, ele está lúcido, orientado, né? Qual que é a capacidade cognitiva desse paciente? É aquilo que você está examinando. E aí você vai usar uma série de técnicas para executar o exame físico, né? Não vou detalhar aqui também, porque o nosso foco é falar sobre o processo. Então, mas existem, dá para se fazer uma aula extensa só sobre o exame físico. Então, são várias técnicas que compõem o exame físico. E o exame físico está dentro da coleta de dados, juntamente com a anamnese. E existem outras coisas que vão te fornecer dados também.
os dados do prontuário, os dados de resultados de exames laboratoriais e o diagnóstico médico. E aí, quando eu falo de diagnóstico médico, a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que nós somos profissionais de enfermagem. Nós não dependemos do diagnóstico médico para prestar uma assistência para o paciente, para prestar o cuidado, porque nós não prescrevemos medicações, nós prescrevemos cuidados. Então, aonde que o diagnóstico médico vai entrar? Ele vai entrar como um dado complementar, para me ajudar a entender aquele processo de saúde e doença daquele paciente, né? Então, ele é um dado que vai auxiliar você a entender todos aqueles dados que você está coletando. Mas ele não é imprescindível para que eu faça essa coleta de dados. Eu posso fazer uma coleta de dados e eu posso fazer toda a minha prescrição de cuidados sem ter o diagnóstico médico, porque eu estou tratando os sinais e sintomas daquele meu paciente, ok? Então, ele entra sim na coleta de dados, mas como um dado complementar, independe desse diagnóstico para eu fazer o meu processo. Eu posso usar ele somente para complementar os dados que eu vou colher. A próxima etapa é o diagnóstico de enfermagem. Pois bem, eu fui lá no meu paciente, eu já conversei com ele já me forneceu todos os dados que eu precisava, eu fiz um exame físico, eu olhei o prontuário, eu analisei os exames laboratoriais desse paciente, eu entendi o que esse paciente tem, ok? Então, eu sei o que esse paciente está me mostrando, ok. Mas e agora? O que eu faço com tudo isso, certo? Qual que é a palavra-chave? Qual que é o termo-chave que eu uso para entender o diagnóstico de enfermagem? Quando eu falo de diagnóstico de enfermagem, eu falo de agrupamento dos dados. Então, falou de diagnóstico, falou de agrupamentos dos dados. Por quê? Porque de nada adianta eu fazer uma excelente coleta de dados se eu não souber o que fazer com esses dados. Então, eu vou coletar os dados na minha primeira etapa, que é a etapa de coleta de dados e investigação, e na minha segunda etapa, eu vou fazer um agrupamento desses dados para ver o que esses dados estão me fornecendo, para que eu possa fazer um pensamento crítico e um raciocínio clínico em relação a todos esses dados, para que eu possa diagnosticar qual é o problema desse paciente. Então, eu vou levantar um diagnóstico de enfermagem a partir da interpretação dos dados e do agrupamento desses dados. Então, eu vou interpretar, agrupar e eleger, através do meu pensamento crítico, do meu raciocínio clínico, o diagnóstico desse paciente. Qual é o foco do problema desse paciente, né? Então, ele é a segunda etapa, né, do processo de enfermagem, e ele vai fornecer a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade. Então, quando eu falo de foco de assistência de enfermagem, eu estou falando de respostas humanas, seja família, seja pessoa ou coletividade humana. Ou coletividade, desculpa. Então, quando vocês verem qualquer coisa de definição de diagnóstico de enfermagem que não envolva resposta da pessoa, família ou coletividade humana, tenham muita atenção que existe grandes chances dessa questão estar errada. Porque quando eu falo de diagnóstico, eu falo de análise de resposta humana. O que o enfermeiro trata? Qual é o foco da ação do enfermeiro? É o diagnóstico médico? Não, são as respostas humanas. Então, se a gente está falando de termo-chave, se a gente está falando de termo de definição de diagnóstico de enfermagem, eu estou falando de respostas humanas, seja de indivíduo, família ou coletividade. Ok? Então, eu vou analisar aqueles dados que eu coletei, aqueles dados vão me sugerir quais são as respostas humanas daquele paciente e essas respostas vão subsidiar a tomada de decisão para que eu consiga eleger um diagnóstico de enfermagem prioritário, que eu vou conseguir agir em cima daquele problema e melhorar as condições de saúde e doença daquele paciente.
Então, é a resposta da pessoa, família, coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados, ok? Então, depois que eu faço minha coleta de dados, eu vou para o diagnóstico de enfermagem. Então, essa é a segunda etapa do processo de enfermagem. E aí, para que eu consiga determinar os meus diagnósticos de enfermagem, eu vou usar a classificação NANDA ou a classificação CIP. Nessa aula, nós vamos falar somente sobre o NANDA, ok? Então, quando eu vou fazer os diagnósticos de enfermagem, eu não vou criar da minha cabeça um diagnóstico. Eu vou utilizar um instrumento NANDA internacional para que eu selecione quais são os diagnósticos daquele paciente, né? Então, o que é o NANDA? Ele é um instrumento que vai me fornecer todos os critérios, as taxonomias dos diagnósticos de enfermagem. Então, se eu fiz a minha anamnese, eu levantei meus dados, eu agrupei os meus dados, eu analisei as respostas humanas e aí eu vou ver aonde que isso aqui encaixa dentro do NANDA, dentro dos diagnósticos que o NANDA traz, ok? E aí o que é o NANDA, o NOC e o NIC? Tem muita gente que fala NIC, NOC, NANDA, mas não faz ideia do que é, para que serve, o que é cada coisa. Então, NANDA são diagnósticos de enfermagem. E o NOC? Esse O do NOC significa outcomes, significa resultados. Em inglês, resultados. Então, são os resultados esperados para cada diagnóstico. Então, cada vez que eu levanto um diagnóstico, eu preciso saber quais são os meus objetivos para aquele diagnóstico. Então, se eu estou falando de um diagnóstico, eu estou falando de um problema de saúde. Se eu estou falando de um problema de saúde, significa que eu tenho que intervir. Então, se eu vou intervir, eu tenho que ter um objetivo. Para que eu estou fazendo essa intervenção? Para que eu estou fazendo isso? Quais são os resultados esperados? Qual que é o meu objetivo com essa intervenção? Então, esses objetivos, esses resultados, quem traz é o NOC. E o NIC vai trazer as intervenções. O I é de intervention. Então, quando eu estou falando de intervenção de enfermagem, eu vou utilizar o NIC. Então, cada vez que eu fizer um diagnóstico de enfermagem, eu estou levantando um problema de saúde desse paciente. Se eu estou levantando um problema de saúde, eu tenho que ter um objetivo para cada diagnóstico. E para cada objetivo, eu tenho que ter uma ação. Porque se eu tiver somente o objetivo e sem ter uma intervenção, eu não vou conseguir chegar lá. Se eu tenho um objetivo, o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo, ok? Então, os objetivos, os resultados que eu quero alcançar são trazidos no NOC e as intervenções, que é o que eu preciso fazer com esse paciente para alcançar esses resultados, é trazido no NIC, ok? Então, é isso que significa NIC, NOC e NANDA, tá? E aí a CIP é um outro sistema de classificação que vai trazer todos esses conceitos em um instrumento só, ok? Quem quiser, quem tiver mais curiosidade, leia sobre CIP, que isso também cai em prova de concurso, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de diagnósticos. A aula tá quase acabando, tá, pessoal? Foco aqui. Então, quais são os tipos de diagnóstico? São 4 tipos. Eu trouxe só os 2 mais importantes, que é o foco no problema e o diagnóstico de risco. Existem mais 2 outras classificações que vieram nas últimas versões da NANDA, tá? Eu não vou falar muito sobre eles, embora eu já vi questões de concurso sobre ele, mas eu vou focar nesses 2 que são os principais, tá? Então, foco no problema. São os diagnósticos reais, ok? Nas primeiras versões do NANDA, se trazia a definição como diagnóstico real. Hoje, a nomenclatura é diagnóstico com foco no problema, ok? É o mesmo tipo de diagnóstico, mas hoje o termo é foco no problema. Diagnóstico com foco no problema. É um julgamento clínico a respeito de uma resposta humana a uma condição de saúde, processo de vida que existe em pessoas, famílias, grupos ou comunidade, ok? Então, eu estou falando de um problema que ele está instalado. Esse problema existe, ele é real, ok? Então, um exemplo. Integridade de pele prejudicada relacionado à imobilidade física, evidenciado por ferida em região sacral.
Então, vamos analisar o que é esse diagnóstico. Ele traz várias partes, ok? Então, o que é a integridade de pele prejudicada? Percebam que eu trouxe em cores diferentes, tá? Então, a integridade de pele prejudicada, integridade tissular prejudicada, ele é o diagnóstico, ele é o foco do problema, ok? O relacionado a é o que causou esse problema. Então, sempre que eu falar que eu estiver usando a palavra relacionado, significa que eu estou falando da causa do problema. Então, por que esse paciente tem a integridade da pele prejudicada? Porque ele tem uma imobilidade física. Então, o paciente que fica imóvel no leito, ele vai ter o aumento da pressão sobre as proeminências ósseas, isso vai diminuir a circulação naquelas regiões e vai causar lesão tecidual, ok? Então, esse paciente ele tem uma integridade de pele prejudicada porque ele está imóvel na cama. E se ele está imóvel na cama, essa é a causa do meu problema, é a razão, é o porquê que esse paciente tem esse problema. Então, como é que eu vou associar a razão do problema com o problema em si? Através do termo relacionado. Então, eu sempre vou usar integridade de pele prejudicada relacionado à imobilidade, ok? Mas, se eu levantei que esse paciente tem integridade de pele prejudicada, eu tenho que ter visto isso de alguma forma. Então, qual foi o sinal e sintoma que me mostrou que esse paciente tem uma integridade de pele prejudicada? Nesse exemplo aqui, evidenciada por ferida em região sacral. Então, eu fui lá, eu olhei esse paciente e eu percebi que na região sacral ele tem uma lesão. Então, o que é essa lesão? É o meu sinal e sintoma. Foi o que me fez concluir que esse paciente tem uma lesão de pele e ele tem uma lesão de pele porque ele está imóvel no leito. Então, qual é a palavra que eu vou usar para ligar o meu sinal e sintoma no meu diagnóstico e na minha causa do meu diagnóstico? É a palavra evidenciado. O que é evidência? É aquilo que te mostra, é aquilo que te faz ver, ok? Então, se eu tenho uma evidência de um crime, é a pista. É a pista para solucionar aquele crime. A mesma coisa aqui. Qual é a evidência de que aquele problema existe? O sinal e sintoma. Nesse caso, a ferida em região sacral. Então, eu sempre vou formar qual que é a estrutura do meu diagnóstico real, meu diagnóstico com foco no problema. Integridade da pele, que é o diagnóstico em si, relacionado à causa do problema, nesse caso, imobilidade, evidenciado por o sinal e sintoma que você levantou, nesse caso, ferida em região sacral. Então, no meu diagnóstico real, porque o diagnóstico real ele existe, eu sempre vou ter um sintoma. Por que eu sempre vou ter um sintoma? Porque se eu percebi que ele tem um problema, eu percebi porque ele tem um sinal e sintoma. E esse sinal e sintoma ele tem que vir aqui compondo o meu diagnóstico. Então, o relacionado ao é a causa do problema, o fator relacionado. E o caracterizado por é a evidência, o sinal e sintoma, a característica definidora. Tá? E quando eu falo de diagnóstico de risco, eu estou falando de um problema que pode vir a acontecer. Ele ainda não tem, mas ele pode ter. Então, ele é um risco. Ele não existe ainda. E se eu não fizer nenhuma intervenção com esse paciente, o paciente pode vir a desenvolver aquele problema. Então, ele é um diagnóstico de risco, ele ainda não existe. Então, ele vai descrever uma resposta humana. Vocês percebem como o termo resposta humana vem em várias definições quando eu estou falando de processo de enfermagem? Porque esse aqui é o foco do trabalho do enfermeiro. O enfermeiro trabalha em cima de respostas humanas. São os sinais, são os sintomas, é aquilo que o paciente está te mostrando, é aquilo que o enfermeiro vai intervir, ok? Então, ele vai descrever uma resposta humana a condições de saúde, processos vitais que podem desenvolver-se em um indivíduo, família ou coletividade ou comunidade vulnerável,
tá? Então, a gente trouxe como exemplo aqui, integridade, risco de integridade da pele prejudicada relacionado à imobilidade física. Então, esse paciente, ele acabou de ter um AVC, ele teve um acidente vascular cerebral e ele está acamado, ele perdeu a mobilidade dos membros, então ele está acamado. Então, ele nesse momento, ele não tem nenhum tipo de lesão, ele não tem hiperemia, ele não tem ferida, ele não tem absolutamente nada, mas ele está imóvel na cama. Ele está acamado. Então, ele pode vir a desenvolver. Então, o que é isso? É risco. Risco significa que o problema ainda não existe, mas que o problema pode vir a existir. Quando que ele vai existir? Ele vai existir se não for feito nenhuma intervenção para que aquilo não aconteça. Então, como é que eu vou compor a estrutura do diagnóstico de risco? Então, ele sempre vai vir iniciado pelo risco de. Por quê? Porque esse problema ele ainda não existe, ele tem um risco de acontecer. Depois eu vou ter o diagnóstico em si, no caso integridade tisular prejudicada, e relacionado à imobilidade física. Eu tenho um fator relacionado, porque se eu tenho o risco de ter um problema, eu tenho um motivo. Nenhum problema surge sem um motivo. Qual que é o motivo? A imobilidade física. A imobilidade física é o motivo que está causando o risco de uma integridade de pele prejudicada, ok? Mas ele ainda não existe. Então, por que o diagnóstico de risco ele não tem o evidenciado por? Porque evidenciado por eu vou ter somente quando o problema já existe. Então, lá, quando o paciente já tem uma lesão por pressão, eu tenho o problema instalado. Então, eu vou ter os sinais e sintomas, uma hiperemia, uma lesão, seja ele qual for. Aqui, ele não tem o problema. Então, eu não tenho nada que eu vou olhar para o paciente e vou encontrar um sinal e sintoma, porque ele ainda não tem. Ele tem risco de. Então, no risco de, eu não vou ter evidenciado por. Eu vou ter somente o relacionado, que é o motivo do problema, e sempre vou iniciar o diagnóstico com risco de. Então, eu associo risco de, o foco do diagnóstico, o relacionado e a causa daquele problema. Então, ele é um sistema multiaxial, significa, isso aqui também já vi várias questões de concurso com esse tema, tá? Ele é constituído por vários eixos. Esses eixos, eles são os componentes que quando você vai combinar, você vai ter um diagnóstico de enfermagem, e todos esses diagnósticos, eles são iguais na sua forma, eles são compostos da mesma maneira. Então, sempre quando falar quantos eixos é composto os diagnósticos de enfermagem, é sempre 7 eixos, tá? Então, o primeiro deles é o foco do diagnóstico, que é o problema em si, o julgamento, aqui faltou uma palavra, tá? O foco do diagnóstico, o julgamento, aqui nesse 2 faltou o sujeito do diagnóstico, tá? Quem é que está apresentando esse diagnóstico? O 3 é o julgamento, 4, localização, 5, idade, 6, tempo e 7, categoria. Como exemplo aqui eu trouxe risco de comportamento desorganizado do bebê. Cada cor aqui representa um foco. Então, risco D é a categoria do meu diagnóstico. Se ele é um risco, se ele é um diagnóstico real. Então, quando eu falo de categoria, é qual tipo de diagnóstico ele é. Aqui, comportamento é o foco do meu problema, tá? Eu estou falando de um problema que é comportamento do bebê. Desorganizado é o meu julgamento. Pode ser desorganizado, pode ser ineficaz, pode ser prejudicado. É aquilo que vai caracterizar o meu foco do problema. E sujeito diagnóstico é aquele que é o sujeito da minha investigação. No caso aqui, o bebê. Então, esses são os eixos que associados vão formar o diagnóstico de enfermagem. Então, se cair na prova do concurso de vocês, que é um sistema multiaxial, e perguntar a quantidade, são 7 eixos, ok? Então, sempre lembra que são 7 eixos. Geralmente, as provas de concurso não vão muito a fundo nisso aqui.
o que é o que, né? Colocar lá o que é o risco e tal. Mas vale a pena dar uma revisada porque as provas estão vindo cada vez mais elaboradas. Então, essas questões mais gerais, elas estão ficando cada vez mais difíceis. Então, pode ser que as bancas comecem a aprofundar o que é o foco no problema, o que é o eixo julgamento. Então, vocês precisam pelo menos ter uma ideia do que é isso, para que se cair uma questão na prova, vocês sabem do que está falando. O próximo passo, que nós estamos no terceiro passo, então a gente fez a primeira etapa, coleta de dados e investigação. Na segunda etapa, a gente fez o diagnóstico de enfermagem. E na terceira etapa, a gente vai fazer o planejamento, ok? Então, primeira coisa, eu coletei os dados. Então, eu descobri qual que é o problema do paciente, ok? Eu peguei todos esses dados, eu agrupei e eu descobri qual que é o problema, qual que é o diagnóstico desse paciente. E aí, o que eu vou fazer? Na próxima etapa, eu vou fazer o planejamento dessa assistência. Então, eu vou levantar quais são os meus diagnósticos prioritários, quais são as minhas metas e os meus resultados e quais são as intervenções e ações de enfermagem que precisam ser executadas com aquele indivíduo, família ou coletividade, para que aquele problema, que é o meu diagnóstico, seja sanado, seja melhorado ou aquele risco de problema não aconteça. E ele vai concluir com os registros adequados. Então, sempre quando eu fizer o meu processo de enfermagem, ele tem que ser registrado, todas as etapas. Então, sempre que eu tiver um diagnóstico, para cada diagnóstico, eu tenho que ter um resultado e uma meta, ok? E para cada meta, eu tenho que ter uma ou mais ações de enfermagem. Então, eu faço o meu diagnóstico, depois eu faço qual é a minha meta para aquele diagnóstico e eu faço quais são as intervenções, uma ou mais intervenções para cada resultado que eu quero alcançar, tá? E isso vai desembocar no quê? Na prescrição de enfermagem. Só que em que momento que essa prescrição ela vai acontecer? Ela vai acontecer somente se esse paciente estiver em regime de internação hospitalar. Por quê? A prescrição ela é um roteiro de cuidados. Quem é que vai aplicar a prescrição de enfermagem? A equipe de enfermagem. Então, como é que eu vou fazer prescrição de enfermagem para pacientes que não estão em regime de internação? Para aquele paciente que está lá no meu ambulatório, que está na minha atenção básica, está na escola ou na fábrica, seja num ambiente ambulatorial que não envolve internação hospitalar. Aí eu vou ter um plano de cuidados, eu vou elaborar os meus resultados, as minhas metas, eu vou conversar com esse paciente, vão se levantar as intervenções que precisam ser feitas e é o paciente que vai fazer essas intervenções. Mas, quando o meu paciente está internado em regime de internação, é a equipe de enfermagem que fornece esses cuidados. Então, eu vou ter prescrição de enfermagem somente quando o paciente estiver internado. Se o paciente não estiver internado, eu não tenho prescrição de enfermagem, tá? Então, isso é muito importante e cai demais em prova. É pegadinha que eles colocam em tudo quanto é questão. Se eu estou em unidade hospitalar, o meu planejamento vai desembocar na minha prescrição de enfermagem. Se eu não estou em ambiente hospitalar, eu não tenho prescrição de enfermagem, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. O que é uma prescrição de enfermagem, tá? E aí, quando eu falo de prescrição de enfermagem, ela tem que ser individualizada, mesmo que esse diagnóstico seja igual para pacientes diferentes. Então, se eu estou falando lá, por exemplo, de constipação, eu tenho uma constipação por conta de uso de opioide e eu tenho uma constipação por conta de imobilidade no leito. Então, são intervenções diferentes que eu preciso ter para pacientes diferentes, ainda que o diagnóstico seja o mesmo, tá? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para aquelas prescrições pré-formatadas, porque nem sempre o que se aplica para um paciente vai se aplicar ao outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, o que é a prescrição de enfermagem? É um roteiro diário
que vai direcionar as atividades da equipe de enfermagem nos cuidados pertinentes ao atendimento das necessidades básicas e específicas do ser humano. Ele tem que incluir uma ação que tem que ser realizada sempre com o verbo no infinitivo e uma frase descritiva e também a frequência, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está lá imóvel na cama, com risco de desenvolver uma integridade de pele prejudicada, qual que é a principal ação que eu preciso fazer com esse paciente? Mudança de decúbito. E aonde que vai estar escrito mudança de decúbito? Ele vai estar aqui no meu planejamento, tá? Eu coloquei que o meu risco de integridade da pele prejudicada está relacionado com a imobilidade. Então, qual que é o meu resultado? Que eu não tenha uma ferida, que eu não tenha integridade da pele prejudicada. E o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha intervenção? Mudança de decúbito. Então, quando eu sei que eu tenho que fazer uma mudança de decúbito, essa intervenção, ela vem aqui para a prescrição como uma ação. Então, mudança de decúbito, como que vai aparecer na prescrição? Realizar, sempre tem que vir uma palavra no infinitivo que precede aquela intervenção. Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas. Então, a prescrição, são as intervenções que eu levantei na minha fase de planejamento, tá? E transformada em uma ação. Realizar mudança de decúbito. Ela torna imperativo. Ela é uma ordem que deve ser feita com aquele paciente. Então, ela objetiva monitorar o estado de saúde do paciente, minimizar os riscos, resolver ou controlar um problema e auxiliar nas atividades de vida diária e promover a saúde. Então, aqui é um exemplo, né? Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas. E a prescrição de enfermagem, ela não é uma etapa do processo de enfermagem. Por quê? Porque ela está dentro do planejamento. Eu vou fazer o meu planejamento quando o paciente está internado e depois que eu terminei o meu planejamento, eu vou redigir a prescrição de enfermagem. Então, ela não é uma etapa. Ela vai desembocar do planejamento, mas ela não é uma etapa em si. Então, aqui, ó. Quando o paciente não está internado, em regime de internação, o meu processo de enfermagem, ele é a consulta de enfermagem. Nós vamos falar disso no próximo slide, tá? E eu não vou ter uma prescrição de enfermagem. E a prescrição de enfermagem, ela não é uma etapa do processo de enfermagem. Ela está entre 2 etapas, que é o planejamento e a implementação. O que é a implementação? É colocar a mão na massa. Eu vou pegar aquela prescrição e eu vou implementar. Então, a prescrição de enfermagem, ela sai do meu planejamento e ela é executada na implementação. Então, ela está entre essas 2 etapas e ela não é uma etapa. Ela é um roteiro diário de cuidados com os pacientes que estão internados, que é feita a cada 24 horas e cada paciente tem a sua prescrição individualizada. E a implementação é a realização das ações ou intervenções que são determinadas na etapa do planejamento. E, por fim, eu tenho a avaliação. O que é a avaliação? Eu vou fazer todo o meu processo de enfermagem, eu vou coletar os dados, eu vou levantar quais são os meus diagnósticos, eu vou fazer o meu planejamento. Esse meu planejamento pode vir a desembocar numa prescrição de enfermagem caso o paciente esteja internado. Eu vou implementar aquela prescrição ou aqueles cuidados que a gente levantou na fase de planejamento. E depois que eu fizer tudo isso, eu tenho que avaliar. O que adianta eu fazer tudo isso se eu não sei se isso surtiu efeito? Então, na fase de avaliação, eu vou fazer a verificação se aquilo tudo que eu fiz surtiu efeito, se eu preciso mudar alguma coisa, se eu preciso retirar, se eu preciso acrescentar alguma coisa no meu processo. Então, é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana. Percebam que respostas vêm em todas as etapas, porque é o foco dos cuidados de enfermagem, resposta da pessoa, família ou coletividade humana, tá bom? Então, eu estou sempre fazendo todas as minhas atividades em cima das respostas da pessoa, família ou coletividade humana, tá? E aí eu vou verificar se eu preciso fazer algum tipo de mudança
no meu processo, no meu processo de enfermagem nas etapas anteriores. Se o paciente não teve nenhuma alteração do quadro, eu mantenho aquela prescrição. E se o paciente melhorou, pode ser que eu retire alguns cuidados. Se o paciente piorou ou teve alguma mudança, eu vou ter que colocar outros cuidados naquela prescrição de enfermagem. Então, qual é a diferença entre consulta de enfermagem e processo de enfermagem? A consulta de enfermagem, ela é igual ao processo de enfermagem, porém, quando ela é executada em uma unidade de cuidado ambulatorial. Então, se o paciente ele não está em regime de internação, se ele está num ambulatório, se ele está numa escola, se ele está numa fábrica, o que eu vou fazer com ele é a consulta de enfermagem. Se ele está em regime de internação, o que eu vou fazer com ele é processo de enfermagem. Qual que é a diferença básica entre elas? Na consulta de enfermagem, eu não vou ter a prescrição de enfermagem. E no processo de enfermagem, eu tenho uma prescrição de enfermagem porque esse paciente está internado. Então, quando o processo de enfermagem realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais, de saúde, domicílio, escola, associações comunitárias, entre outros, o processo de saúde de enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. Isso está na Resolução 358 de 2009. Então, nas unidades básicas, não é feito o processo de enfermagem, é feito consulta de enfermagem. E isso não vai desembocar numa prescrição. Vai ter a fase do planejamento, você vai sentar junto com o paciente, ou com a família, ou com aquela comunidade, e vai levantar todas as ações que eu preciso fazer para solucionar aquele problema que foi levantado. E, em conjunto, aquelas ações vão ser colocadas em práticas. Mas eu não vou ter um roteiro a cada 24 horas, porque esses pacientes ou essa família, eles não estão internados. Somente vai ter prescrição quando for em regime hospitalar, que é o processo de enfermagem. Então, essa é a diferença entre consulta de enfermagem e processo de enfermagem. Isso cai demais em prova de concurso, isso despenca. Então, isso tem que estar muito claro. Vocês têm que entender a diferença entre consulta e processo de enfermagem, ok? Então, gente, a aula acabou aqui. Foi um resumo, são os pontos mais importantes. É lógico que existe mais um universo atrás disso aqui, mas dentro de SAI e processo de enfermagem são os pontos mais importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no direct do Instagram ou no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Essa aula vai ficar gravada, tanto no YouTube como no Instagram, e vocês podem acompanhar, fazer pergunta, mandar, que a gente vai estar respondendo, tudo bem? Qualquer coisa eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, certo? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.